Boa noite, graça, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados em sua vida. Nessa noite nós vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus, continuar o nosso estudo, onde nós paramos na semana passada, falando sobre o pecado e o que a Bíblia nos ensina sobre o pecado. Nós meditamos um pouco sobre as causas do pecado, meditamos um pouco sobre o que a Bíblia diz, através de algumas palavras que ela usa, falando sobre as causas do pecado. E agora nós paramos na parte em que falava sobre a natureza do pecado. Então, não é mais a razão de por que acontece o pecado, qual é o motivo que leva a pessoa a cometê-lo, mas sim a natureza das suas ações. Então, nós vamos dar prosseguimento ao estudo, e a Bíblia ela apresenta também uma outra palavra que faz referência à iniquidade ou à falta de integridade, e essa palavra é aval, em hebraico, e ela tem um conceito básico dela de a pessoa se desviar do caminho certo. Ela sempre menciona nesse sentido, se desviar do caminho certo. Então, ela está ligada à injustiça, ao não cumprimento do padrão de justiça, ou à falta de integridade. A gente pode ver essa palavra em uso em Levítico, no capítulo 19, versículo 15. Essa ideia de injustiça, ela é percebida nesse texto. E aí você pode conferir na sua Bíblia, eu vou estar lendo esse texto agora. Ele diz assim: não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. No primeiro momento, o texto está falando da falta de integridade que a pessoa tem em vista de um ato dela não cumprir, ou não guardar a justa lei de Deus. E num segundo momento, ela revela então a falta de coerência desse indivíduo que não guarda a lei de Deus. Primeiro ele diz, para não cometer a injustiça. E no segundo momento ele fala sobre não favorecer os pobres e nem agradar os grandes. Então, trazendo essa ideia de que isso seria um pecado, essa falta de integridade com a própria palavra de Deus. No segundo termo que aparece é rebeldia, rebeldia, e ela, em várias passagens do Antigo Testamento, ela traz para nós a ideia de um pecado como um ato de rebeldia. Essa palavra, rebeldia, rebelde, ela aparece no Antigo Testamento como pacha ou pecha, e esse verbo ele é usado em vários momentos, em várias vezes, para demonstrar a rebeldia contra um rei humano. Em 1 Reis 12, 19, ali o texto vai trazer que o povo de Israel estava rebelde contra a dinastia de Davi, contra o governo da família de Davi. Mas de forma assim, esmagadora, vamos dizer assim, em vários textos, essa palavra ela sempre indica a rebeldia contra Deus. Sempre. A maioria das referências dela relaciona-se com isso. E aí a gente tem um exemplo de Isaías, no capítulo 1, versículo 2, que o texto diz assim: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Então, essa palavra ela já é utilizada aqui nesse texto, indicando esse rebelar-se contra Deus. Outra palavra que traz essa ideia de rebeldia também é a palavra mara. E ela, em geral, é
traduzida assim, para rebelar-se, né? Ela indica obstinação, aquela ideia de dura cerviz, né? E Isaías 1:20, o profeta, né? Deus fala pela boca do profeta assim: não se recusardes e fordes rebeldes, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o disse. Trazendo a ideia de obstinação, né? De uma rebeldia de forma obstinada, teimosa, né? Outra palavra que também traz muita ideia de rebeldia no Antigo Testamento é marad. Marad retrata esse pecado como rebeldia, o pecado como rebeldia. E Deus diz, através da boca de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 3. Se você puder conferir, pode conferir esse texto. Eu vou ler aqui. Filho do homem, eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Deus falando por boca do profeta Ezequiel. A outra palavra é sará. Sará transmite a ideia de teimosia. Né? Ela traz essa ideia de uma rebeldia, mas através de uma teimosia. E o texto que a gente pode perceber isso é Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. E também Salmo 78, versículo 8. E eu vou ler esse texto, Salmo 78, versículo 8. Diz assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, trazendo a ideia aí de obstinação, de teimosia como pecado contra Deus. O Novo Testamento, ele vai mostrar, né, como característica a rebeldia e a desobediência como pecado contra Deus. E aí, os termos assim que aparecem no Novo Testamento, eles são apeitor, apeiteor, o grego, e apeiteia e apeites. Apeites. Esses termos, eles transmitem essa ideia. E eles ocorrem mais de 29 vezes no Novo Testamento para trazer essa ideia de rebeldia e desobediência como pecado a Deus. Em dois casos dele, duas vezes que aparece no Novo Testamento, ele indica a desobediência aos pais, mas o restante todas é a desobediência contra Deus. E aí a gente pode pensar em Hebreus 3:18, né, quando o texto vai dizer que na época de Moisés, os israelitas não puderam entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. O versículo 18 vai dizer assim: e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? E o capítulo 4, versículo 6 também vai trazer essa mesma ideia. Depois, em Lucas 1:17, também vai trazer para nós essa mesma ideia de desobediência. Já é João Batista sendo enviado aos judeus, né? Naquele tempo, indo aos judeus que eram desobedientes para que eles pudessem retornar à sabedoria. Deus vai dizer assim, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Isso mencionando o ministério de João Batista, né? Ele teria essa incumbência de trazer os judeus desobedientes à sabedoria de Deus. Também nós temos os gentios no Novo Testamento, mencionando os gentios que nos tempos anteriores eles eram desobedientes. Né? E a gente tem também em Hebreus 11:31, fazendo essa menção, quando o texto diz assim, que pela fé
a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O texto faz essa menção. Em 1 Pedro 3,20 também tem outra indicação, onde essa palavra aparece, fazendo menção à rebeldia e à desobediência como pecado contra Deus. E a gente tem também Romanos 1,30, que vai falar dos contemporâneos do apóstolo Paulo, que também manifestavam esse pecado contra Deus. O texto diz assim, Paulo fazendo uma lista dos pecados. Ele então menciona caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Ou seja, eles eram responsáveis por tal desobediência. E isso era possível porque eles tinham a lei de Deus escrita em seus corações. No capítulo 2 desse mesmo livro de Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mencionar isso, né, que tinham a lei escrita em seus corações. E por isso eles eram indesculpáveis. Em outro momento da palavra de Deus, no Novo Testamento, né, em João 3,36, vai mostrar que os desobedientes, não é só os que creem, não, né, mas também os incrédulos são tidos como desobedientes. João 3,36, o texto bíblico diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Fazendo menção daquele que rejeitar a Jesus, ele já está sobre a ira de Deus. Ou seja, a rejeição do Evangelho, ela é vista como um ato de desobediência no Novo Testamento, na palavra de Deus. Porque subentende que uma vez que a pessoa aceita o Evangelho, então ela obedecerá a Deus. E se ela rejeita o Evangelho, ela não tem como obedecer ao Senhor. Mas outros textos vão mencionar essa mesma expressão, essa mesma ideia. Atos 14:2, capítulo 19:9, 1 Pedro 2:8, 3:1 em Pedro também, 4:17 em Pedro, todos trazendo essa ideia, né, de os incrédulos, eles também são tidos como desobedientes ao Senhor. Tem outros dois termos que vão transmitir, né, de modo mais concreto essa ideia de rebelião, que é afisteme e apostasia. Né? E essa segunda palavra a gente já subentende, né, que ela transliterada para o português, no grego é apostasia, e o som é uma palavra bem parecida. Né? Afisteme, ela ocorre em 2 Timóteo 4:2. E ali, esse termo está referindo-se aos cristãos que abandonam a fé. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, fazendo a menção dessa rebelião, desse afastamento de Deus como rebelião, como um abandono da fé. Hebreus 3:12 também traz essa mesma ideia. Já em 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar da apostasia dos últimos dias, nesse texto. E ele diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, mostrando essa rebelião contra Deus como um abandono da fé. Né? E em Atos, também Paulo, ali, capítulo 21, versículo 21, é informado pelos irmãos de Jerusalém, né, que havia um boato de que ele estava ensinando os irmãos judeus a abandonarem, a se afastarem de Moisés, ou seja, dos ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos que Moisés deixou. E aí, o apóstolo Paulo, né, o texto diz assim, eles foram informados que você ensina a todos os judeus entre os gentios
a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Em resumo, deixar de crer na mensagem de Deus, na palavra de Deus, especialmente quando ela é apresentada de forma tão clara e específica assim, já constitui em desobediência ou rebeldia a Deus. Então, essa é essas palavras que eu estou dizendo até aqui, elas estão demonstrando a natureza do pecado. Né? Nós estamos falando sobre o pecado. Então, a outra palavra que aparece também no Novo Testamento para indicar isso, a natureza do pecado, é traição. E aí essa ideia é aquele pecado que é como uma quebra de confiança, né? É uma traição que está intimamente relacionada com a desobediência. E aí a palavra mais comum que aparece nas Escrituras da traição é Maal, né? E na maioria das ocorrências, na maioria das vezes que ela aparece, é para indicar traição contra Deus. E aí nós podemos conferir o texto lá em Números, no capítulo 5, versículo 12, né? E vai falar, a palavra ali que menciona, né, se refere à traição, é uma palavra que traz a ideia de infidelidade, né? Infidelidade. E ali faz a referência, essa palavra aparece ali para mostrar a referência da infidelidade da esposa com o marido. E o texto diz assim, Números 5, 12. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, mostrando a infidelidade, fazendo destaque dessa infidelidade que poderia acontecer entre a esposa e o marido. Depois, em Josué, capítulo 7, versículo 1, também vai mencionar a infidelidade de Acã, né? A ação que Acã teve de se apoderar dos objetos consagrados ao Senhor é descrito ali como ele ser infiel, né? Mencionando essa questão do pecado. Né? No capítulo 22, versículo 20 de Josué também, na NVI, né? Na versão NVI vai trazer essa ideia. Em Levítico 26, 40, também nós temos um ótimo exemplo que vai indicar essa traição contra Deus, né? Essa palavra aparece ali como traição. O texto diz assim, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados na sua infidelidade e oposição a mim. Então, nesse momento ali, a palavra aparece demonstrando a infidelidade do povo a Deus, e essa infidelidade está ligada à traição, que é essa palavra que eu estou aqui compartilhando com vocês, que indica isso, como pecado contra Deus. E a gente tem em Ezequiel, profeta Ezequiel também, no capítulo 14, versículo 13, e o capítulo 15, versículo 18, vai mostrar para nós que a natureza desse pecado, daquelas pessoas que agem com traição a Deus, né, Deus vai tornar a terra delas desolada, estéril, infértil, por causa da ação, da traição do povo a Deus. O texto diz assim, Ezequiel 14, versículo 13, arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano Senhor. Então aqui Deus está afirmando que todas as terras que agirem de modo traiçoeiro a ele vai torná-las desoladas e inférteis, improdutivas. Né? No Novo Testamento também nós temos uma referência, né, do pecado como traição, né? Dessa palavra traição aparecer indicando o pecado. Né? Ela tem no Novo Testamento o sentido de cair. E a palavra que aparece no Novo Testamento, ela tem apenas uma ocorrência, né? Aparece apenas uma vez, mas indica a queda, a traição, parápto, palavra difícil. E tem a outra paraptoma, mas essa parápto, ela aparece uma única vez e aparece em Hebreus, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Ali, o texto vai se referir ao abandono que a pessoa
tem um abandono decidido daquilo que ela antes conhecia e tinha experimentado. O texto diz assim, Hebreus 5:6. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, aqui faz menção a essa queda, essa traição. Eles experimentaram da comunhão com o Senhor e se afastaram dela. No sentido aqui, é a palavra usada como traição, caíram, né? Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, essa ênfase, ela sempre é lançada sobre um laço ou uma aliança que há entre Deus e seu povo. Então, o pecado de trair essa confiança de Deus, né, o ser infiel a Deus, ela é qualificada de forma apropriada como traição na palavra de Deus. Outra palavra que vem para demonstrar para nós a natureza do pecado é a palavra perversão. E o sentido básico dessa palavra é curvar ou torcer, né? Ou estar curvado ou prostrado. É o sentido dessa palavra. Então, ela tem um sentido literal em Isaías, capítulo 21, versículo 3, e capítulo 24, versículo 1. Ela aparece de forma literal. Mas em Provérbios, no capítulo 12, ela já começa a mudar. O sentido físico dela começa a mudar para um sentido mental. Então, ela muda da esfera de um corpo para uma mente pervertida, né? Essa que acontece em Provérbios 12, versículo 8. Olha só o texto. O homem é elogiado pelo seu conhecimento, mas o perverso de coração é desprezado. Então, essa mesma palavra que aparece em Isaías para mostrar um sentido literal, aqui em Provérbios ela já começa a ter uma conotação diferente. Já é a mente da pessoa que está contorcida, curvada ou pervertida. Esse termo também ele aparece para sugerir punição, né? E aí nós temos o exemplo de Caim, em Gênesis 4:13. Lá o texto vai dizer assim: a minha punição é maior do que a que posso suportar. Então esse termo ele aparece ali em Gênesis para indicar, para sugerir a ideia de punição. E às vezes ele aponta como um estado de culpa, né? Ou de iniquidade. Por exemplo, Oséias 5:5, né? Oséias ali, o texto vai dar uma ênfase nisso com clareza para nós. E no capítulo 14, versículo 1, também de Oséias. No capítulo 5, no versículo 5, o texto diz assim: a arrogância de Israel testifica contra eles. E Israel e Efraim cairão pelo seu pecado, e Judá cairá juntamente com eles. Então, aqui já mostra para nós um estado de culpa ou iniquidade, né? Nesses termos que vão demonstrar para nós a natureza do pecado. Tem um outro termo que vocês já ouviram também, que é abominação. Abominação. Essa palavra abominação, ela está relacionada com a postura de Deus diante do pecado e com o efeito, né, que esse pecado provoca nele. Então é interessante essa palavra que aparece para nós na palavra de Deus. Abominação. Geralmente ela descreve algo que Deus reprova, mas que também tem um efeito na pessoa de Deus, né? Você vai entender nos textos que a gente vai ler aqui, que eu vou ler para vocês. Por exemplo, idolatria. A idolatria para Deus é abominação, ou seja, é algo que Deus, é uma postura que Deus tem de detestar, mas também causa um efeito em Deus, no sentido da comunicação, né? Como a gente viu lá na Escritura, né? Quando a gente estudou, no nosso primeiro estudo, nós fizemos sobre a Escritura, né? Que é a linguagem, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus é linguagem humana, ou seja, causa um efeito
verdadeira em Deus, mas Deus está comunicando através da sua palavra que seria como se fosse isso, tão reprovável que é para Deus. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26, olha lá o que diz o texto, sobre a idolatria. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobiçem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Na versão NVI, essa palavra aparece como detestável, uma palavra forte. Deus está demonstrando que há um efeito para ele em relação à idolatria, o quanto ele despreza a idolatria, o quanto que Deus odeia a idolatria, né? Esse pecado da idolatria. E outro pecado também que Deus detesta, que para Deus é abominação, é a homossexualidade. Levítico, capítulo 18, versículo 22, Deus diz assim, não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Ou repugnante na NVI. No capítulo 20, versículo 13, também vai ter menção sobre a homossexualidade como algo que é abominável para Deus. Outra coisa que Deus coloca como abominável, né, que aparece como abominável, para Deus é o vestir-se com roupas próprias do sexo oposto. Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 5, diz assim, você pode até conferir na sua Bíblia. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus. Em algumas versões vai dizer que Deus tem aversão a isso. O sacrifício de filhos também é algo reprovável por Deus, Deus tem como abominação. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. O texto diz assim, não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas, eles queimaram aos seus deuses. Então, sacrifício de filhos também é algo abominável pelo Senhor. Também é abominável para o Senhor o sacrifício de animais defeituosos. Deuteronômio 17:1, o texto bíblico vai dizer assim, não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominável ao Senhor, seu Deus. Então, a prática que alguns israelitas tinham, né? Então, Deus coloca isso como abominável, levar aquilo que algum animal defeituoso para cultuar a Deus. Né? Outra coisa abominável para o Senhor, bruxaria. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12, Deus vai dizer que isso é abominável a ele. E aí você pode até ler esse texto lá depois. Deus vai dizer isso. Né? Então, ele vai dar uma lista ali de pecados e entre eles a bruxaria está. Então, o termo abominação, ele sempre indica que esses pecados, eles não são simplesmente algo que Deus, assim, considera impróprio, né? Inadequado, mas também algo que produz uma repulsa a Deus. Então, a palavra abominação traz essa ideia de pecado contra Deus, a natureza do pecado a Deus. Né? Tem alguma pergunta aí? Alguém deixou alguma pergunta? Não? Então, vamos prosseguir aqui. Se os irmãos tiverem alguma pergunta sobre tudo que foi dito até agora, pode colocar aí, pode postar no chat, e aí eu vou tentar responder aos irmãos. O próximo ponto aqui da nossa reflexão sobre o pecado é que na Bíblia vai trazer termos agora que vão enfatizar as consequências do pecado. Então, nós vemos a natureza, agora nós vamos ver as consequências do pecado. Então, um termo que aparece para indicar isso
seria recha, traz a ideia de inquietação ou agitação. Ou seja, essa palavra ela traz um significado de ser desconjuntado, mal regulado, anormal e perverso. Em Isaías, a gente vê o uso dessa palavra no capítulo 57, versículos 20 e 21. Olha só o que diz o texto lá, em Isaías 57. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, os ímpios, eles são fonte de agitação e desconforto para eles mesmos e para as outras pessoas. Isso é uma consequência do pecado, né? É uma consequência do pecado. Então, esse sentido que eu li aqui, ele traz para nós sempre no sentido moral, quando é aplicada aos seres humanos, essa palavra. Sempre que ela aparece indicada aos seres humanos, ela tem um sentido moral aqui. Outra palavra que demonstra para nós essa consequência do pecado é a palavra que aparece como mal ou ruindade. Essa palavra, no hebraico, ela se refere a qualquer coisa que é nociva ou maligna, não apenas um mal moral, né? Essa palavra é ra. E aí, Jeremias, no capítulo 42, versículo 6, ele cita as palavras dos comandantes, né, dos exércitos ao profeta Jeremias. E aí ele registra que eles dizem assim, ó: seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Aqui, os comandantes dizendo a Jeremias para que ele buscasse do Senhor orientação, porque eles iam obedecer, né? E as palavras ali traduzidas por boa ou má, elas poderiam ser traduzidas por prosperidade ou adversidade, né? E adversidade no caso. E aí em Amós, no capítulo 6, versículo 3, a gente vai ler sobre o dia da calamidade. Ali o profeta também faz menção às consequências do pecado. Quando ele diz assim, ó: vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Uma advertência do profeta Amós ao povo de Israel, que estava pecando contra Deus, né? Estavam agindo de forma injusta com seus compatriotas, cobrando os tributos de forma muito elevada, havia ganância no meio do povo, e aí o profeta traz essa palavra ao povo de Israel. Então, essa palavra que traz a ideia de mal ou ruindade, ela combina ato pecaminoso e as consequências do seu ato, desses atos, né? Em Deuteronômio também, no capítulo 30, versículo 15, a gente vai ver que Deus ali, ele coloca diante do povo a vida, que seria relacionada ao bem, ou a morte, relacionada ao mal. Então, se o povo guardasse, né, os mandamentos do Senhor, iria vir para eles o bem. Se o povo desobedecesse ao Senhor, o resultado seria o mal para eles. E aí, no versículo 18, desse capítulo 30 de Deuteronômio, a gente vai ver que entre essas consequências, mas seria a destruição do povo. Tão sério que é o pecado para o Senhor. Outra palavra que aparece para indicar as consequências do pecado nas Escrituras é culpa. E culpa é achama. E ela significa sempre fazer o que é errado, ou cometer uma ofensa, ou infligir dano, né? Essa ideia de culpa. Então, Números, capítulo 5, versículo 8, a gente vai ver que um erro foi cometido contra alguém. Esse erro, o autor ele precisa ser punido e a vítima precisa ser compensada. E aí o texto diz assim, ó: mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro
com o qual se faz propiciação pelo culpado. Então, a culpa ali, ela aparece como indicando que a pessoa precisava ser punida e precisava também compensar a vítima, né? Aquela pessoa que se tornou vítima do seu ato pecaminoso, né? A palavra no Novo Testamento também aparece como culpa, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento, indicando culpa, né? Jesus, ele vai declarar que apesar do veredito humano, né, em Mateus 5, 21 e 22, apesar do veredito humano, qualquer pessoa que odeie seu irmão é culpado de homicídio aos olhos de Deus. Então, trazendo essa ideia de culpa, né? Paulo também ele vai advertir que todo aquele que participa da ceia do Senhor de forma indigna, ele é culpado de profanar o corpo e o sangue de Jesus. Né? 1 Coríntios 11, versículo 27. E também Tiago vai afirmar que aquele que tropeça em um só ponto da lei, ele é culpado de quebrar todos os demais. No capítulo 2, versículo 10 de Tiago. Então, em todos esses empregos da palavra culpa, né, o padrão de justiça é o padrão divino. E o pecador está sujeito à punição por ofender a Deus. Depois, também aparece como consequência do pecado, sofrimento. E essa aí é uma palavra muito conhecida por nós. Né? Sofrimento. Havendo. Então, essa palavra ela, literalmente significa sofrimento mesmo. E quase sempre ela aparece com sentido moral de sofrimento. Então, a ideia dela, a ideia que essa palavra traz é que o pecado ele sempre traz sofrimento para o pecador. Sempre traz. Por isso que Oséias, né, no capítulo 4, versículo 14, ele vai se referir a Betel como a casa do sofrimento. Depois que o povo, que aquele lugar, né, que Betel se tornou um centro de idolatria pelo povo. Aí ele vai chamar de Bet-Aven, né? Bet-Aven, aparece no texto lá de Oséias 4, 15, e também o capítulo 10, versículo 8 de Oséias. E o termo hebraico de sofrimento, ele traz a ideia de miséria, de dificuldade, de tristeza como consequência do pecado. Né? Então, quando a gente olha lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 8, o sentido lá do termo ele é revelado de forma bem clara. Quando o sábio, né, vai dizer assim: quem semear injustiças, colherá males, sofrimento. Né? A ideia é essa de sofrimento. Então, pegando toda essa ideia toda essa ideia da natureza do pecado, as consequências do pecado, né, que nós vimos semana passada, né, sobre o pecado. Então, o que é o pecado? Né? O que é o pecado? Pecado seria qualquer desconformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Basicamente seria isso, o pecado. Então, pensar na nossa condição como pecadores e pensar que a Bíblia vai mostrar para nós que no princípio não era assim, né? No princípio, o homem estava no estado chamado de inocência, né? Estava isento do pecado, da culpa, da influência, né? Da consequência, não havia, né? Pecado. E ele estava numa perfeita comunhão com Deus. Isso era algo que havia no início, né? E aí a gente tem Gênesis para nos mostrar, no capítulo 2, essa perfeita comunhão de Deus com o ser humano, né? Com a humanidade, com o homem, com a mulher. Eles viviam antes nesse estado de inocência, né? Nós vemos muito isso no início. Mas aí acontece que o homem começa a ceder, né? A Satanás, a tentação, que Satanás coloca diante deles, né?
E aí, num ato livre de desobediência, então, eles vão e caem no pecado, desobedecem ao seu Criador, perdem a comunhão com Deus. E aí, ficam separados de Deus. E a gente pode olhar em Gênesis 3, Romanos 5, versículos 12 a 19, Efésios 2, 12, Romanos 3, 23, trazendo essa indicação para nós do pecado como uma atitude do homem para com Deus, de se separar de Deus, de se afastar de Deus. E é um resultado que acomete, né, a todos, né, que alcança a todos. Então, o pacto foi feito com Adão no início, né? Mas ele tinha um efeito com a sua descendência, com a sua posteridade, né? Ou seja, toda a humanidade ia ser influenciada por aquele pacto que Deus fez com Adão. Uma vez que Adão peca, né? Adão e Eva pecam, a humanidade peca contra Deus, então essa primeira transgressão, ela também alcança a posteridade. Então, se a gente vê lá 1 Coríntios 15, 22, vai trazer essa ideia. Romanos 5, 12 também vai fazer essa menção, que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade, então ela pecou contra o Senhor, né? Então, toda a humanidade ela está influenciada pelo pecado. E a Bíblia vai dizer que todo o pecado cometido ele é contra Deus, contra a pessoa de Deus, contra a vontade dele, contra a lei. Por isso que Davi, né, ele vai dizer no Salmo 51, versículo 4, que pequei contra ti, só contra ti pequei. Então, Davi vai fazendo essa menção de que o seu pecado foi totalmente contra o Senhor, né? Mas aí a gente vai ver que esse pecado de Davi também influenciou, alcançou, né, a própria Batseba, alcançou a própria casa dele, vamos dizer assim, as outras pessoas que estavam em volta dele, Urias, né? Ou seja, o pecado, além de ser contra Deus, ele também alcança e atinge o próximo. Tão sério que é a nossa condição, essa condição de pecado, né? O fato de pecar. 1 Coríntios 8, 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Então, quando nós pecamos contra o Senhor, o nosso pecado também pode alcançar os nossos irmãos, e o pecado é uma condição muito séria diante de Deus. Qual então seria a miséria desse estado em que a humanidade está? Ela caiu. A gente pode pensar que toda a raça humana, pela queda, elas então perderam a comunhão com Deus. Elas agora estão sob a ira, a maldição, por causa do pecado. Elas estão sujeitas a todas as misérias nesta vida. Elas estão sujeitas à própria morte, entrou no mundo, e ao tormento do inferno para sempre, como Jesus vai dizer em Mateus 25, versículo 41. Então, a condição da humanidade, por causa do pecado, é muito séria. É muito sério. Mas há algum pecado maior que o outro? Ou todos têm a mesma consequência para Deus? Nós já falamos disso em outro momento, quando a gente estava com os cultos presenciais, né? E não há pecado, não há grau de pecado. Mas há um pecado que é maior do que todos, se a gente for pensar, que é o pecado de não crer na pessoa de Cristo, no Filho de Deus, como Salvador pessoal. Esse pecado, ele constitui condenação. Não há mais volta, né, para o ser humano. Se ele permanecer em sua descrença, né, na sua incredulidade em relação a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Por isso que João, no capítulo 16, versículo 9,
O Senhor Jesus vai dizer que quando o Espírito Santo vier, e ele já está hoje, né? Naquele tempo ele ainda não havia sido derramado, quando ele viesse, ele ia trazer a convicção para as pessoas, né, do pecado. Por quê? Porque elas não creem nele. Então, o Espírito Santo ia trazer isso na mente das pessoas, sobre crer ou não crer em Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E elas iam ter essa convicção de pecado. Então, não crer em Jesus se torna um pecado tão muito grave. Né? E aí vem a pergunta. Então, o que o ser humano precisa para ser salvo? Como ele pode ser salvo, uma vez que ele é pecador, como nós vimos aqui, está separado de Deus, né? O homem, ele é incapaz de salvar. Essa é a verdade. Ele é incapaz de se salvar. Ele depende da graça de Deus. Somente pela graça de Deus é que o ser humano pode ser salvo, uma vez que ele está separado de Deus. Textos de Romanos 3, 23 vai dizer isso. O homem está separado da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus, da imagem de Deus, como a gente já estudou outras vezes, né? Dessa imagem de Deus. Essa imagem está manchada. Mas a graça de Deus, ela pode restaurar o homem, a imagem. Ela pode tirar do homem essa influência do pecado, como nós vimos semana passada, né? Que o pecado, ele exerce o poder sobre o ser humano. Mas a graça de Deus, ela vem para eliminar essa influência. O pecado perde a força, perde o poder. Agora, o Espírito Santo, uma vez que a graça de Deus vem sobre a vida das pessoas, o Espírito Santo, então, nos ajuda a prosseguir. E essa é uma mensagem que a gente precisa ter no nosso coração para comunicar, né? Saber que há possibilidade de mudança, há possibilidade de reencontro com Deus, de reconciliação. É o que Efésios, no capítulo 2, traz para nós, né? Versículos 8 e 9, quando o texto diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Então nós podemos comunicar isso, entendendo a nossa condição de pecadores, entendendo a condição daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas por essa graça. Elas estão na condição de pecadoras, elas estão escravas do pecado, né? E aí, nós, como portadores da mensagem de salvação, aqueles que compreenderam o Evangelho da graça de Deus, aqueles que entenderam que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo como cordeiro para salvar o mundo dos seus próprios pecados, né? Amanhã, o feriado de Paixão de Cristo é isso, né? Simboliza isso. A morte de Jesus é a morte por causa dos nossos pecados. A morte dele foi ocasionada por isso. O propósito foi para que houvesse perdão de pecados. Então é uma oportunidade para eu e você trazer à mente das pessoas, aquelas pessoas que a gente tiver ali junto, né, para participar de um almoço, ou seja, de um jantar, comunicar, trazer isso à mente, por que nós estamos celebrando hoje a Páscoa, a Paixão de Cristo, na verdade, né? Por que nós estamos celebrando a Paixão de Cristo? Por que nós estamos aqui tendo esse tempo? Por que tem esse feriado? Trazer isso à mente das pessoas, né? Pedindo a Deus sempre sabedoria para usar as palavras, né? Para que a gente possa trazer o conhecimento do Evangelho, da graça de Deus para aquelas pessoas que precisam, assim como nós precisávamos e continuamos precisando para continuar caminhando com o Senhor. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, mas Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar firmes com o Senhor, né? Tempos difíceis, vamos continuar com os cultos presenciais suspensos, né? Mas os cultos online continuam acontecendo. Domingo, nós vamos continuar cultuando ao Senhor, fazendo a transmissão para que todos os irmãos, amigos, possam estar também celebrando a Jesus. É domingo especial, domingo da ressurreição, né? Que marca
essa perda, né, de influência, ou na verdade que marca o fato de não estarmos mais, sendo controlados pelo pecado, não sendo mais dominados pelo pecado. A influência do pecado, ela acaba sobre nossa vida, ela é diminuída. Né? Então, a ressurreição traz isso, traz sinal de esperança para nós. Então, nós temos motivos para, no domingo, nos reunirmos, né? Você na sua casa, aqueles que não estiverem participando do culto diretamente, né? Fazendo a transmissão do culto, mas estiverem em casa celebrando, celebrar o Senhor com alegria, né? Por essa ressurreição, por essa promessa de vida eterna, promessa de estarmos com o Senhor, né? Essa esperança que move o nosso coração. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar firmes no Senhor, manter as nossas orações ao Senhor nesse tempo. E eu creio que logo, logo as coisas vão estar normalizadas. Né? Eu acho que toda a influência que nós tivermos por causa desse tempo de pandemia, depois que ela passar, né, qualquer influência que nós tivermos vai ser uma influência mais positiva. Né? Que a influência vai ser positiva para a nossa vida. A gente está aprendendo muito nesse tempo de pandemia e com certeza isso será positivo para nós. Por enquanto, resta-nos orar, confiar que isso vai passar, consolar aqueles que precisam de consolo, dar uma palavra amiga para aqueles que precisam e nos cuidar, como nós temos feito. Que Deus abençoe a noite de vocês, fiquem na paz de Jesus e até domingo, com o nosso culto ao Senhor, domingo de ressurreição, de esperança, de glória para a nossa vida na parte de Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.